Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Panorama do Comércio Exterior no Brasil. Eu sou Vanessa Maibara, sou gerente de marketing da SI Emerging Markets Group. E para quem está conosco aqui pela primeira vez, a SI já está há mais de 25 anos fornecendo informações estratégicas através das suas plataformas. A Seik Data, que é a nossa plataforma de dados macroeconômicos e setoriais para mais de 200 economias. E a EMES, que é a nossa base de dados de inteligência, com informações de setores, empresas, países. Inclusive, recentemente também nós adquirimos uma outra empresa, a Red Intelligence. E a Red, ela tem um foco em fornecer notícias e análises de alta qualidade sobre mercados emergentes, por meio das operações locais na América Latina, Europa Central e Oriental e Ásia. E ela abrange também o mercado de renda fixa, com foco em dívida corporativa, beneficiando os profissionais especializados em crédito, investment banking, asset management e hedge funds. Bom, eu vou apresentar para vocês o Adriano, né? O Adriano é o nosso economista, ele tem uma importante atuação na análise macroeconômica e setorial para o Brasil. O Adriano, ele veio da Fiesp, onde ele cobria políticas públicas para a indústria, e ele tem doutorado em economia pela Universidade de São Paulo. Antes de começar, eu tenho só alguns pontos, alguns lembretes, né? As perguntas, elas podem ser feitas durante toda a apresentação. Na ferramenta, vocês vão encontrar uma caixinha, aí na ferramenta vai ter uma linha escrito questions ou perguntas, para quem está com a ferramenta em português. Vocês podem digitar, nós vamos receber e mandar para o Adriano. Vai ser disponibilizado no e-mail de vocês também um material, que é um insight que o Adriano produziu, e toda a equipe da Seik Data, então vai para o e-mail de vocês, que tem relação ao tema que vai ser falado hoje. No final do webinar, isso é muito importante, vai ter uma pesquisa. Assim que a gente terminar o webinar, vai aparecer para vocês uma janela com uma pesquisa. São 4 perguntas, então eu peço para vocês que, por favor, respondam para que a gente continue melhorando sempre os nossos conteúdos, né? E um último lembrete para seguir a gente nas redes sociais, nós estamos como EMES Brasil e Seik Data Brasil, então nós postamos muito conteúdo ali, conteúdo gratuito, e também vocês ficam informados deste webinar e dos próximos e de todos os eventos que a gente participa. Bom, Adriano, seja bem-vindo, desejo a todos um ótimo webinar e até mais. Obrigado, Vanessa. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Obrigado pela audiência. Essa apresentação, deixa eu prosseguir aqui, essa apresentação está dividida em 4 partes. Primeiro, falaremos dos dados de comércio exterior do Brasil. Em seguida, falaremos brevemente sobre o resultado agregado e logo passaremos para o desempenho por produto. Inicialmente, desenvolveremos análise dos produtos de exportação e prosseguiremos com os produtos importados pelo Brasil. Prosseguiremos falando das perspectivas para 2022 e, por fim, teremos a sessão de perguntas e resposta. Bom, vamos lá. Os dados de comércio exterior do Brasil são produzidos pela Secretaria de Comércio Exterior do atual Ministério da Economia. E uma das várias vantagens deste banco de dados, que nós acrescentamos recentemente no Seik Data, é a divulgação recente. Ou seja, termina um certo mês como abril, em até 5 dias sai o resultado agregado, e principalmente o resultado agregado prévio, e depois de 12 dias sai o resultado definitivo. E é um intervalo de tempo muito interessante, porque outras pesquisas importantes que analisam a economia brasileira, como, por exemplo, a produção industrial, os dados de varejo e os dados de serviços do IBGE, eles têm uma defasagem bem maior, com 2 meses de defasagem. E o banco de dados da SECEX também tem uma vantagem que, depois dos 12 dias, 12, 13 dias, que ele é divulgado de uma forma desagregada, de uma maneira extremamente detalhada por atividade econômica, setor ou produto, e isso em diversas metodologias de desagregação, como, por exemplo, o sistema harmonizado
ISIC, SITC, nomenclatura comum do Mercosul. E também os dados da SESEX, eles são detalhados por país de destino das exportações e por país de origem das importações. Então, é uma base bastante interessante, recente, e que tem um poder de análise muito grande. Aqui eu coloquei uma tabela falando, né, detalhando um pouquinho como é que é essa divulgação de dados. Então, por exemplo, a gente teve, os dados preliminares foram até 5 de abril, 5 de maio, os dados de abril, e os dados efetivos do mês de abril foram divulgados em 12 de maio. Aqui, né, detalhando que são níveis desagregados, e aqui, níveis agregados, e no site da SESEX, essa prévia, ela coloca aí algumas informações sem especificar os dados, ou seja, algo bastante interessante que a gente vai desenvolver aqui. Prosseguindo, eu vou falar agora dos dados agregados de comércio internacional. Mas para tornar nossa análise mais dinâmica, eu vou apresentar esses dados na nossa plataforma SakeData. Então vai deixar um pouco, eu vou sair do ambiente de PowerPoint, e lá a gente vai conseguir apresentar os insights de maneira muito mais rápida. Então, um segundo aqui, eu sair aqui, entrar na nossa plataforma, pronto. Aqui vocês conseguem ver o dado agregado da balança comercial brasileira. A balança comercial brasileira é a diferença entre as exportações de mercadorias e as importações de mercadorias. Isso tudo valorado em milhões de dólares. E como a gente pode ver aqui, a gente tem aqui um resultado, essa linha evidencia o saldo de balança comercial, o resultado de 2022 até aqui, eu estou apresentando aqui os dados acumulados de janeiro até abril, de cada ano, ou seja, o primeiro quadrimestre do ano. Isso por uma razão principalmente que existe muita sazonalidade nos produtos que a gente exporta. Então é interessante a gente ver a parcial do ano de 2022 até abril e comparar com os mesmos períodos dos anos anteriores. Então a gente percebe que o saldo da balança comercial acumulado até abril de 2022 foi de 20 bilhões de dólares, e conforme vocês podem ver aqui na série, foi um recorde, foi um pouco acima do recorde anterior de 2017 e 19 bilhões de dólares. E esse recorde nesse saldo comercial do primeiro quadrimestre do ano se deveu principalmente às exportações, que atingiram aí um recorde nesse período também. As importações atingiram valores que não são muito diferentes de alguns valores de alguns anos atrás, mas realmente as exportações foram um grande destaque, e é isso que a gente vai avaliar de maneira desagregada por produto nos próximos gráficos. Há razões para esse salto das exportações em milhões de dólares. Uma delas foi a evolução, a alta dos preços das commodities. Quando você tem preços de commodities mais elevados, o que o Brasil exporta acaba ficando mais valorado, e com isso o valor em dólares das exportações acaba crescendo. Então isso foi muito observado, mas não foi o único fator determinante. Em vários mercados ocorreram aí fatores específicos que acabam explicando por que a gente teve um resultado de exportação tão alto nesse primeiro terço de ano, digamos assim. Eu vou prosseguir falando agora desagregado por produto. Iniciando aqui falando das exportações da agropecuária. Novamente, nós temos também os dados acumulados até abril para o ano atual e os anos anteriores. Isso está nessa barra. Eu também apresentei nessas linhas as variações percentuais em valor comparado com o mesmo período do ano passado e dos anos anteriores, e eu criei uma linha também com um dado bastante interessante que a SESEX nos fornece, que é o dado de exportação em volume. Então a gente pode ver aqui que a gente teve um crescimento de volume nesse primeiro quadrimestre do ano em relação ao ano passado
de 7,89%, ou seja, enviamos mais produtos agropecuários para o exterior numa magnitude 8% maior do que o ano passado, mas também tivemos um aumento de valor do que a gente exportou. Então, tivemos um envio de exportações para fora do país, exportações agropecuárias, 38,3% superior ao do ano passado. Ou seja, uma variação em valor, em milhões de dólares, muito superior à variação de volume na agropecuária. E essa diferença de variação de 38% para 8% praticamente, se deveu principalmente à valorização do preço das commodities, que a gente vai ver a seguir. Falando em exportações da agropecuária, o primeiro produto que vem na nossa mente é a soja. Realmente a soja responde por 15% do total exportado pelo Brasil, e podemos observar aqui, deixa eu colocar aqui em cima da variação em volume, a variação de volume da exportação brasileira de soja no primeiro quadrimestre do ano foi de 2,8%, um pouco superior ao que a gente observou no ano passado, mas uma variação de valor bastante superior, 37,5% superior à do ano passado. No ano passado havia sido 16%. Vamos primeiro falar dessa variação de volume. Eu vou quebrar aqui o dado de volume. Abrindo aqui, eu vou filtrar, eu vou limpar todas as transformações. A gente pode ver primeiro que as exportações de soja têm uma característica cíclica, certo? Ela obedece aí o ciclo do cultivo. Geralmente ela é pequena no início no primeiro e no segundo mês do ano, sobe em março, abril e depois acaba diminuindo. Ou seja, esse é o ciclo do cultivo. E o que a gente observa para esse ano de 2022, a gente observa aqui um dado de abril de 11 milhões de toneladas, inferior ao dado do ano passado, 16. Para março, 12 milhões de toneladas, um pouco também inferior ao dado do ano passado, mas o que fez a diferença nesse primeiro quadrimestre do ano para as exportações de soja foi o dado de janeiro e fevereiro. Por exemplo, a gente vê aqui que foi muito reduzido a exportação de soja no começo do ano passado, e nesse ano atual, de 2022, foi significativamente superior. Ou seja, essa exportação maior nos 2 primeiros meses do ano acabou levando aí a gente a ter uma evolução no volume exportado no quadrimestre em relação ao quadrimestre anterior. Em volume, isso significa que houve, aparentemente, uma colheita antecipada de soja, que acabou se refletindo numa exportação antecipada devido a esse fenômeno que a gente observou esse ano. No ano passado, é conhecido, a gente teve uma seca muito severa no Brasil, e isso acabou atrasando aí plantio, colheita, todo o cultivo que foi feito no ano passado. E uma consequência disso foi essa colheita maior nesse começo do ano, e isso acabou se refletindo em uma maior exportação em volume. Agora, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu para a gente ter essa evolução de valor. Essa evolução de valor se deveu principalmente a preço. E eu tenho aqui o preço da soja na Bolsa de Chicago, que é um padrão mundial para análise de cotação de soja. Então, eu tenho aqui o preço futuro da soja na Bolsa de Mercadorias de Chicago, o contrato para um mês, e eu vou colocar numa série mais longa. A gente pode ver que a gente tem um patamar nos últimos 2 anos bem superior ao que a gente observava anteriormente. Então teve uma valorização de soja em 2021, depois teve uma suavização na segunda metade de 2021, e agora a gente teve uma nova valorização. Isso relacionado, claro, com a valorização de commodities em meio à guerra. A gente chegou aí num novo patamar, março, abril, que eu acredito que é um patamar recorde de uma razoável quantidade de anos aqui. Ó. É o recorde desde 2012. Prosseguindo aqui,
falando agora de outro produto muito importante de exportação brasileira, o milho. Deixa eu abrir aqui. Aumento de volume, variação no número de toneladas exportadas ano a ano, 18,6% no primeiro quadrimestre de 2022 em relação ao mesmo quadrimestre de 2021, ou seja, uma exportação maior em volume e também uma exportação maior em valor, 18,6% em volume, 50,25% em valor. Deixa eu quebrar aqui essa série de volume, limpar todas as funções. Tem algo interessante aqui no milho. Eu vou mostrar para vocês o ciclo das exportações de milho. Geralmente, por exemplo, em 2020, né, no começo, primeiro semestre, você não tem muita exportação. 2020, 2021 foi assim. A gente percebe que nesse mês de abril você teve um salto, né, você teve uma levantada aqui para 690 mil toneladas em abril, bem superior ao do ano passado, ou seja, um novo padrão, uma elevação das exportações em quantidade de milho, isso relacionado a o que aconteceu com a Ucrânia, porque a Ucrânia é um grande produtor de milho. Então, a Ucrânia teve uma queda de 50% na sua produção devido à guerra. Isso também reduziu as exportações. A Ucrânia hoje está exportando 1/3 do que ela exportava há um ano atrás, e por conta disso, o Brasil acabou atendendo aí, em parte, o mercado que era da Ucrânia. Então, isso explica esse atípico salto da exportação de milho no mês de abril em volume. Agora, eu vou falar um pouquinho da diferença de valores que a gente observou. A diferença de valores também foi devido aos preços. Aqui eu mostro a cotação de milho, contrato para um mês na Bolsa de Chicago, cotação futura. A gente também tem um patamar mais alto do que se observava anos atrás, influência principalmente do que ocorreu com a Ucrânia. Prosseguindo, eu vou analisar agora café. O café na forma não torrada, que é a principal forma exportada pelo Brasil. O café, a gente teve um salto no primeiro quadrimestre em valor de 58,7%, mas se a gente for olhar em volume a queda foi de 12,4%. Isso vem de uma característica do cultivo do café. O café tem uma característica de cultivo bianual, ou seja, ele tem um ano de colheita boa, um ano de colheita ruim. Então, intercala uma colheita boa, uma colheita ruim, e a gente está agora, no Brasil, no tempo de colheita ruim. Então, devido a isso, a gente teve uma queda de produção, uma queda consequente de volume exportado e uma valorização aí em linha com a valorização de commodities no mercado internacional. Nós temos também aqui os preços futuros de café. Essa cotação não é de Chicago, essa cotação é da Bolsa de Mercadorias de Nova York, e a gente também tem aí um patamar superior, né? Você teve um crescimento aí da cotação da mercadoria, e agora a gente está num patamar superior do que a gente observava aí nos últimos 5 anos. Então, realmente, preços maiores para café, preços que nós brasileiros estamos sentindo quando nós vamos no supermercado e devido aí, principalmente a essa colheita menor que a gente teve. Ao contrário das commodities agrícolas que nós vimos até agora, as exportações de minério tiveram uma queda em valor no primeiro quadrimestre de 2022 em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado, uma queda de 2,6% em valor, e isso ligado a uma queda de 9,2% em volume. Isso é explicado principalmente pelo minério de ferro, que tem um peso muito importante nas exportações e na produção mineral brasileira. Então, analisando aqui o minério de ferro, novamente, acumulado até abril, tivemos um valor exportado inferior no primeiro quadrimestre em relação ao ano passado. Para o minério de ferro,
foi um volume 9,2% menor, isso devido principalmente às chuvas que ocorreram no começo do ano nas regiões produtoras de Minas Gerais. E isso comprometeu tanto a produção quanto a logística do transporte de minério de ferro. E também a gente não teve aí algo muito maravilhoso na cotação do minério de ferro. Então, em valor, a gente teve uma queda do valor exportado em milhões de dólares de 30,1%. Deixa eu fechar aqui essa janela e mostrar aqui uma cotação do preço futuro de minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. E a gente pode ver, né, nessa evolução aqui está 2020, aqui está 2021, teve um avanço muito forte em 2021, em linha com a recuperação da China, mas aí no segundo semestre deu uma esfriada o preço do minério de ferro, e aí com a guerra ele acabou aumentando um pouco, mas de maneira modesta em relação às cotações que se observava no ano passado. Aparentemente, ao contrário de outras commodities agrícolas, a gente teve duas forças aí que parecem atuar nesse mercado de minério de ferro, e isso impactando esse preço. A gente teve, por um lado, com essa guerra, uma pressão para que tivesse uma alta de preços devido ao fato de Rússia ser um produtor importante de minério de ferro, mas, por outro lado, a gente teve no mesmo tempo os lockdowns aplicados na China. Teve uma evolução muito forte da variante Omicron na China, então a China vem implementando lockdowns, inclusive vem atingindo a logística da China, as fábricas da China, e com isso você teve um esfriamento aí da demanda de muitas matérias-primas, principalmente o ferro. Então, aparentemente, a gente está tendo aí um preço que não é dos maiores de minério de ferro, e isso aí, quando a gente compara com o ano passado, influenciou a gente ter um valor exportado inferior em 2022, no primeiro quadrimestre, em relação do que a gente teve no ano passado. Interessante essa situação da guerra, que eventualmente pode trazer algumas oportunidades para alguns setores minerais no Brasil. O minério de ferro domina, mas o Brasil, por exemplo, é um país autossuficiente em níquel, e a Rússia produz bastante níquel. Então, as exportações de níquel não responderam muito a esse conflito no leste europeu, mas é possível que o Brasil, no futuro, venha a aumentar suas exportações de níquel devido aí a esse desvio de comércio, né, que o mundo está fazendo em relação à Rússia. Então, oportunidades podem surgir para outros minérios, como ouro e níquel, outros minérios produzidos pelo Brasil. Continuando aqui com o setor mineral, eu apresento a exportação de petróleo brasileira. A exportação de petróleo bruto subiu 36,7% em valor no primeiro quadrimestre de 2022, mas caiu 8,7% em volume. Chama a atenção porque havia uma expectativa de se aumentar as exportações de petróleo nesse período, e não foi isso o que aconteceu. Mas teve, né, eu vou destacar aqui uma extração que eu fiz para os Estados Unidos, para o que o Brasil exporta de petróleo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, diante da guerra da Ucrânia, resolveu fez pedidos ao Brasil para que o Brasil aumentasse a sua produção de petróleo, e se a gente for olhar né, do total de petróleo exportado pelo Brasil, o que é exportado para os Estados Unidos, que não é muita coisa, eu acredito que seja aí menos de 10%, as exportações de petróleo para os Estados Unidos aumentaram em volume. Nesse primeiro quadrimestre do ano, elas foram quase 70% superiores ao que eram nos primeiros 4 meses do ano passado. E em valor também, a gente teve um aumento aí de 137,9% no valor exportado para os Estados Unidos de petróleo. Aqui também incluído combustíveis, porque há uma demanda deles de combustíveis. Então eu acabei usando essa desagregação. Preço de petróleo
que vem sendo bastante pressionado, e isso explica a evolução das exportações em valor. O petróleo atingiu uma média, o petróleo Brent nos Estados Unidos atingiu uma média de $117 por barril em março de 2022, deu uma aliviada em abril, $104,9 por barril, certamente isso relacionado ao fato dos Estados Unidos terem utilizado as suas reservas estratégicas de petróleo e de combustível para tentar reduzir os preços. Os Estados Unidos que vem aí numa situação inflacionária bastante séria, pressionado aí por preços de petróleo e outros preços. Então, para tentar conter a inflação, foi adotada essa estratégia, aparentemente tem um alívio no preço do petróleo, mas ainda continua em um patamar bastante elevado, o que afeta os valores exportados do Brasil para vários países, inclusive os Estados Unidos. Prosseguindo, eu vou falar agora das exportações de manufaturados, né, da indústria de transformação. Tivemos algo semelhante também, em volume, uma variação superior do que em valor superior do que em volume, e eu vou tratar aqui de alguns produtos em especial, comentando de maneira um pouco mais rápida. As exportações de carne bovina, que é considerado um produto industrializado, é um produto processado, e aumentaram 73,8% em valor no primeiro quadrimestre e 38,5% em volume, ou seja, estamos exportando mais carne bovina nesses primeiros 4 meses de 2022. Isso aí, a carne bovina é um setor muito relacionado com China, e a China adotou barreiras sanitárias no último trimestre do ano passado e acabou tirando essas barreiras sanitárias em dezembro de 2021. Ou seja, você teve embarques que não acabaram deixando de ser feitos para a China no final do ano passado e que foram feitos aí no começo desse ano. Então, teve uma recuperação das exportações, principalmente para a China, e isso acaba justificando aí esse valor de 38,5, esse salto em volume nesse primeiro quadrimestre de 2022 nas exportações de carne bovina. Falando de outro produto manufaturado importante nas exportações brasileiras de industrializados, são os produtos semiacabados de ferro e aço, que é um dos principais segmentos exportados pelo setor siderúrgico. Teve um aumento de 21,1% em volume e um aumento de 30,4% em valor. Então, isso reflete aí também um maior preço internacional do aço nos mercados internacionais. Eu vou falar também de um segmento bastante interessante, que é o açúcar. Deixa eu maximizar essa janela aqui. O açúcar, ele teve uma queda no volume exportado de 23,1%. Então, estamos exportando menos açúcar e também isso acabou levando a uma queda no valor exportado em dólares, milhões de dólares, de 7,3%. Exportação de açúcar, o açúcar que já estamos observando, e provavelmente é uma tendência que vai continuar aí no restante do ano, de redução da produção de açúcar em relação ao que era produzido nos anos anteriores, principalmente porque você tem muitos produtores que estão deixando de produzir açúcar e optando por produzir etanol, porque afinal o etanol é um substituto da gasolina e com esse aumento muito forte no preço da gasolina, é normal que as pessoas acabam tentando fugir para o etanol. E há uma demanda maior de etanol e isso acaba levando aí muitos produtores a produzir mais etanol, produzir menos açúcar e, consequentemente, exportar menos açúcar. Obviamente, né, chamando a atenção que o fato de as pessoas estarem substituindo não significa que o preço de combustível vai ficar mais baixo, porque afinal, com a maior demanda de etanol, a tendência é o preço do etanol subir também. Quem acompanha dado de inflação provavelmente vai ver uma pressão de inflação também por etanol, além da inflação vinda da gasolina e do óleo diesel. Deixa eu prosseguir aqui. Falar agora de veículos automotores. Veículos automotores, olhamos aí algo até surpreendente, porque sabemos aí que nos veículos automotores você tem muitas
muitas unidades aí paradas nas linhas de produção devido à falta de chips, à falta de peças, e o Brasil exportou mais, exportou 15,6% mais veículos automotores em volume em 2022, nos 4 primeiros meses de 2022. Então teve um aumento de exportações de automóveis e também um aumento no valor exportado dos automóveis. Então algo bastante interessante, segundo as instituições, as entidades setoriais, isso ocorreu principalmente porque você teve uma maior exportação para países latino-americanos, principalmente Colômbia, Chile, entre outros. Avançando aí, Argentina não, viu? Argentina não, parece que caiu. Avançando aí para a parte de importações. Nos produtos importados, um dos que chama mais atenção é o trigo, principalmente porque o trigo é um produto que é bastante produzido pela Ucrânia. A Ucrânia é um grande produtor de trigo. O amarelo da bandeira da Ucrânia aparentemente parece que se deve ao cultivo de trigo no país europeu. O Brasil está importando mais trigo, está importando 24,8% em volume e também está importando mais em valor quase 49% a mais o valor importado pelo trigo brasileiro. Isso aí é reflexo principalmente do aumento de preço. Eu tenho aqui ao lado a cotação do trigo, preço futuro do trigo na Bolsa de Mercadorias de Chicago, está num patamar realmente bem superior ao que se observava nos anos anteriores. Então aqui fazendo uma análise de 3 anos, você tinha aí até alguns meses do ano passado, 7,6, entre 6 e 7, hoje a gente está com uma cotação de 11 em março e caiu um pouquinho para 10,6 em abril, mas ainda bastante alto, e isso aí pressionando aí preços, inclusive, que nós pagamos aqui pelo nosso trigo brasileiro. Isso, apesar da Ucrânia praticamente não importar muito pouco, a Rússia também importar muito pouco trigo para o Brasil, mas o Brasil compra trigo da Argentina, e a Argentina, obviamente, ela reajustou os preços, porque o trigo é uma commodity dolarizada, então houve aí, inclusive, renegociações de contratos com fornecedores aí brasileiros, né, os importadores brasileiros, os exportadores argentinos, renegociando contrato com importadores brasileiros para fazer frente aí a essa alta da cotação do trigo no mercado internacional. Falando de outra commodity importante, gás natural. O Brasil teve um aumento de 5,7% na importação de gás natural, é inferior ao que a gente observou no ano passado. No ano passado foi 43,7%. O salto da importação de gás natural do ano passado foi principalmente devido ao acionamento das termoelétricas. Então, hoje a gente está importando, o crescimento das importações foi menor, desacelerou o crescimento das importações em volume, mas acelerou o crescimento das importações em valor devido à valorização do gás natural nos mercados internacionais. A Rússia é um grande player no mercado internacional de gás natural, vem cortando, vem ameaçando o fornecimento para a Europa e os preços estão bastante elevados. Prosseguindo agora para fertilizantes. Fertilizantes aí foi uma grande preocupação aí de quem acompanha a economia brasileira. Tem um aumento pequeno em 2022, no primeiro quadrimestre, 6,4%, um aumento muito forte em valor. As cotações estão muito altas, muito pressionadas, devido ao conflito aí nas importantes regiões produtoras, como a Rússia. Envolvendo um pouquinho a Bielorrússia, que também é um exportador. Então, isso acaba aí afetando a cotação dos componentes dos fertilizantes. Falando de fertilizantes, eu fiz uma extração para ilustrar um pouco melhor a extração das importações de fertilizantes da Rússia. E é interessante, né, essa base de dados permite a gente extrair um dado de setor e um dado de país também, em conjunto. Então, o Brasil está importando menos fertilizante em volume, menos 8,72, está importando muito mais em volume. Mas é interessante, eu vou quebrar por volume. A gente está com um volume importado de fertilizantes
que não diminuiu muito. Por exemplo, em abril foi 659 mil toneladas, maior do que abril do ano passado, ou seja, a importação de fertilizantes de abril cresceu, mesmo com a guerra. Em março, deixa eu verificar aqui, também cresceu, era 603 no ano passado, é 685, ou seja, o Brasil ele está importando mais fertilizante na leitura de março e na leitura de abril, ou seja, os navios da Rússia estão chegando aqui no Brasil, embora, se você for ver o resultado aí do primeiro quadrimestre, esse resultado é inferior porque o Brasil importou pouco fertilizante da Rússia em janeiro e fevereiro, porque os produtores estavam bastante estocados do produto. Então, é interessante aí essa extração da Rússia. Prosseguindo aqui, vamos lá. Petróleo bruto, o Brasil também é um importador de petróleo bruto, afinal, o Brasil ele exporta principalmente petróleo pesado e ele importa petróleo leve, porque o parque de refino do Brasil é um parque que está muito acostumado com refino de petróleo leve devido à realidade aí, de quando as refinarias foram construídas nos anos 70, que o Brasil importava muito petróleo leve, isso foi antes do pré-sal. Então, o Brasil também está importando mais petróleo bruto, 54% em relação ao ano passado, e em valor também uma importação bastante superior. Medicamentos, nós tivemos aí um aumento muito grande do volume de medicamentos importados no ano passado, para produzir vacinas principalmente, esse ano uma suavizada, 4,46% em volume e 7,08% em valor. Então, a gente falou das importações, o tempo está ficando um pouquinho apertado, eu vou passar agora para a parte de projeções. Então, eu vou retornar para a apresentação e agora a gente vai para as projeções. Existem perspectivas bastante interessantes para o comércio exterior brasileiro. Em 1º de abril de 2022, a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, ela revisou as suas projeções. Ela deu um aumento muito forte na projeção para 2022, né, para o ano todo de 2022, do total que vai ser exportado pelo Brasil. Então, ela prevê que o Brasil vai exportar 24% a mais do que exportou em 2021, isso no ano fechado. E a importação brasileira, a SECEX prevê um aumento de 8,1%, ou seja, as exportações devem chegar a 348 bilhões de dólares, de acordo com a SECEX, e 237 bilhões de importações, de acordo com a mesma instituição. Então, a SECEX prevê um recorde tanto de importações e também um saldo comercial recorde. Essa expectativa, ela justifica principalmente pelo conflito, né, pela guerra na Ucrânia, e provavelmente ela vê oportunidades aí que o Brasil pode vir a explorar diante aí, desse rompimento aí, devido às sanções da Rússia e à menor produção de muitos itens pela Ucrânia, principalmente devido às sanções da Rússia. Então, um certo otimismo da SECEX, um otimismo que não é compartilhado pela pesquisa aqui que eu mostro abaixo, que é a pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, que é uma pesquisa que coleta aí dados de instituições financeiras, consultorias e etc. Então, o mercado financeiro prevê exportações muito mais modestas, de 305 bilhões de dólares, e importações que são um pouquinho superiores ao que a SECEX espera, 239 bilhões. Então, o pessoal que abastece o relatório Focus prevê um aumento, um saldo comercial de 69 bilhões de dólares, bem inferior ao que a SECEX prevê. Chama aqui a atenção, né, importações, aí, o Focus, ele vem revisando aí, as suas perspectivas de crescimento da economia, e isso acaba afetando a perspectiva de importações. Eu vou mostrar mais para frente outros dados aí do relatório Focus do Banco Central. Esse dado ele foi até 29/4, que foi a última atualização. O Banco Central ele ficou em greve, aí, ele ficou um tempo sem divulgar atualizações das perspectivas de mercado, mas um resultado, como eu mostrei, de balança comercial de 69,5,
constante, não muda muito em relação às leituras, às perspectivas das semanas anteriores. O mercado financeiro elevou a perspectiva de exportação para o ano, mas elevou um pouco. E de importações teve uma redução pequena, embora teve um aumento pequeno em relação à semana do dia 22, entre o dia 22 e o dia 29 do 4. O mercado financeiro está prevendo um PIB um pouquinho maior, agora está em 0,7, em 1º de abril estava em 0,5, e algo que deve afetar também as exportações é a taxa de câmbio. Se projeta uma taxa de câmbio mais valorizada do que no ano passado, a última projeção é de R$5, talvez agora, quando tiver atualização do Banco Central, eles vão prever um pouquinho a mais, mas um patamar inferior do que se observava anteriormente. Isso acaba desestimulando exportações e tem algo que também deve afetar os fluxos comerciais, que é a inflação. Inflação é algo que acaba tirando a competitividade de produtos brasileiros, porque os produtos brasileiros acabam ficando também um pouco mais caros em linha com a inflação. Então é algo que acaba prejudicando também, de certa forma, exportações. Ok, a gente está ficando no limite. Bom, esse aí foi a nossa análise de comércio com os nossos dados. Eu vou passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Então, deixa eu pegar aqui uma primeira pergunta. Ok. Então, uma pergunta bastante interessante. Ela pergunta o comércio mundial de frutas. Quais as consequências do conflito entre a Rússia e a Ucrânia sobre o comércio mundial de frutas? É uma pergunta futura, digamos assim, não é uma pergunta do que aconteceu até aqui. Bom, a perspectiva fruta, essa empresa é uma empresa que atua muito aqui no Brasil, na região Nordeste. Eu imagino que deva trabalhar com exportação de frutas. Exportação de frutas é muito feito via avião, e provavelmente custo do frete, né, devido à perecibilidade do produto, o custo do frete vai pesar, custo do frete aéreo provavelmente está maior. Então isso vai aumentar, isso vai pressionar o preço de frutas que venham a ser exportadas. Então vai tirar a competitividade de frutas brasileiras. Então isso é uma possível consequência, e também, em alguns países, o aumento do custo de vida, a inflação é algo preocupante que eventualmente pode tirar a renda das pessoas. Então isso, eventualmente, eles podem comprar menos frutas aí a serem exportadas por nosso país. Então, pressões aí de custo e uma pressão de demanda que pode atrapalhar aí esse comércio. Embora você tenha alguns países, os Estados Unidos, ele está tendo elevação de juros, está tendo inflação, mas ainda está com uma atividade bastante aquecida. Se for exportação para lá, provavelmente ainda está interessante. Para outros países, talvez não. China está em lockdown, China a situação deve ser difícil, e outros mercados talvez tenham dificuldades. Então, é um cenário que não é dos melhores para esse comércio de frutas. Outra pergunta aqui, uma pergunta boa. Como o Brasil se insere no contexto da nova reglobalização e a retomada para modelos de comércio mais regionalizados? Quais os riscos e impactos que poderemos ver para a balança comercial e desenvolvimento interno? Em primeiro lugar, se falou bem, reglobalização, então não é uma desglobalização, provavelmente reglobalização no sentido de uma realidade sem a Rússia, ou com menor atividade comercial com a Rússia. Então, o que eu imagino de reglobalização é nesse sentido. Você falou de modelos regionalizados. Eu não imagino que vai ser um comércio mais regional, vai ser um comércio desviado da Rússia. Então, provavelmente o Brasil vai se comercializar com vários países. Brasil, talvez nem tanto, mas Estados Unidos vai comercializar com vários países que estejam mais alinhados aí a uma posição oposta à da Rússia. Então, eu acho que é esse o direcionamento do comércio que se tem. Há uma questão aí com China, que ainda está muito incerta, né, de reglobalização, mas eu acho que é principalmente isso, um desvio em relação à Rússia, que a gente pode afirmar no momento com certeza. Riscos e impactos na balança comercial e desenvolvimento interno. Eu acho que algumas oportunidades pontuais podem surgir em alguns produtos que a Rússia hoje é muito forte. Então, eu acho que, em alguns casos, podem haver oportunidades pontuais.
mas eu não acho que vai ser algo aí que vai ter um impacto significativo muito forte. E é claro, a gente tem um problema que é um problema de preços mais elevados aí, devido a esse conflito, essa nova realidade, e isso provavelmente a gente está sentindo na pele aí o efeito desses preços mais caros na inflação e em outras importantes variáveis econômicas, varejo, juros, entre outras. Então, essa que é a minha avaliação com as informações até o momento. Vamos ver. Pergunta, devemos esperar uma alta maior ainda dos preços com o impasse sobre a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN? Se sim, por quanto tempo? Isso aqui está um pouco fora, mas tudo bem, vamos responder. Finlândia e Suécia na OTAN. Eu acho que assim, a questão é Rússia mesmo. Houve uma exclusão da Rússia, isolamento da Rússia, que já foi bastante forte, que vem sendo bastante forte. Se aplicaram aí praticamente, não vou dizer todas, mas quase todas as medidas possíveis de isolamento. Se por acaso houver um conflito aí, entrar no conflito Finlândia e Suécia, eu acredito que, não sei se ainda tem mais medidas de isolamento para se aplicar à Rússia. E é isso que provavelmente vai ditar o efeito sobre preços, pelo menos de muitos produtos que a Rússia exporta. Talvez alguma incerteza global aí possa surgir e pressionar aí preços de ativos com a entrada de Finlândia e Suécia. Eu não consigo imaginar o tamanho disso. É possível que tenha, mas eu não consigo imaginar o tamanho disso, porque provavelmente é algo que teria aí uma possível consequência de uma ampliação dessa guerra. E, então, esse risco maior, eu não sei como seria, mas é algo que talvez aumentasse um pouco os preços. Se você for olhar preço em relação à sanção de Rússia, eu acho que muito pouco. Agora, se você for olhar preço através de maiores riscos, impacto em preço de ativo, eu acho que aí um risco de uma guerra maior poderia ser. Então, é assim que eu avalio essa tua questão. Vamos prosseguir aqui com mais algumas questões. Como o comércio exterior impacta os preços dos seguros? Bom, seguro é um setor diferente, né? É um setor não tradable, é um setor, é um serviço praticamente. Como é que vai impactar? Você tem algumas áreas de seguros que atendem aí alguns segmentos relacionados com o comércio exterior, por exemplo, o agro. O agro, ele está atualmente com alguns riscos aí devido a um eventual gargalo de fertilizantes. Então, é um risco que ainda continua, então talvez isso venha afetar a indenizações do seguro agro. Então, esse é um risco. Um outro risco é seguro marítimo, mas eu não sei se as seguradoras brasileiras são fortes em seguros marítimos. Eu confesso que eu conheço pouco esse mercado. Mas talvez eleve um pouco preços de seguros marítimos aí que o Brasil venha contratar, e uma ou outra que talvez opere nesse segmento, talvez venha a ter preços maiores aí com o conflito. Eu imagino essas duas situações, do efeito do comércio exterior. E é claro, preços de produtos comercializáveis mais caros, eventualmente afeta a inflação no mercado interno e ocasiona uma renda menor aí para os brasileiros, e provavelmente com uma renda menor eles vão ter uma demanda menor por uma série de produtos, inclusive, talvez, produtos de seguros. Então, é esse impacto que é muito indireto no setor de seguros, que é o que eu vejo. Eu não sei se vai ter um impacto significativo aí pelo resultado das operadoras de seguros. Qual outra pergunta aqui? Impacto nas empresas de trading. Eu acho que, basicamente, as empresas de trading estão relacionadas aí com essa análise que eu fiz no começo para soja, milho, entre outras. Então, o impacto tem a ver aí com a evolução do preço no mercado internacional. Então, o impacto é basicamente acompanhar essa evolução de preço, e essa evolução de preço é que vai ditar essa lucratividade maior. O preço está muito bom, o que é algo positivo para a receita de empresas que exportam. Por outro lado, o câmbio está um pouco mais valorizado, o que é algo negativo, mas eu acredito que o efeito preço está sobressaindo. Então, para empresas de trading, basicamente acompanhamento de preço de mercados internacionais, que vai falar uma ideia do tamanho do impacto que vai ser nessas empresas, principalmente via receita. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Mais alguma?
Vanessa, você acha que temos tempo para mais uma pergunta? Oi, Adriano, temos sim. Temos. Tem mais uma aqui que fala sobre, pergunta sobre como foi a performance das exportações de veículos para a Argentina até abril de 2022. E qual a perspectiva para a venda de veículos para o país vizinho, né? Eu não sei se dá para a gente responder, Adriano, se dá para a gente já responder na ferramenta, seria Boa ideia. interessante. Boa ideia. Sim, calma aí. Eu havia lido que teve uma redução. Vamos lá. Perspectiva. Primeiro eu vou falar de perspectiva. Perspectiva para a venda para a Argentina é uma perspectiva complicada, porque eles estão numa situação econômica bastante crítica, uma inflação muito alta. Eu imagino que uma renda real bastante comprometida. Então, provavelmente, o Brasil vai ter dificuldades de exportar veículos para lá. Eu vou checar os dados, tirar aqui da apresentação. Vamos lá na plataforma. Fechar esse insight. Deixa eu voltar primeiro, vamos voltar no insight. Deixa eu ver qual é a classificação que está a venda de veículos. Eu acho que é EasyG. Vixe, a plataforma tá. Acho que estou com um problema de. Não, está aqui. Ok. Exportações. Veículos automotores. A classificação é EasyG. ISIC. Então vamos lá. A gente tem o dado quebrado por parceiro comercial. Foreign Trade. Aqui, classificação por principais parceiros comerciais, o ISIC. Deixa eu diminuir o tamanho da letra um pouco. Vamos lá. Não é o ISIC, é o ISIC Group. Se eu não me engano, é o ISIC Group. Eu vou ver o volume exportado para lá. Vamos lá. Eu vou dar uma procura. Acho que é Motor Vehicles que está. O Vehicles. Ok. Aqui. O setor, né? O setor manufatura, produção de veículos motorizados. Vamos ver a variação em relação ao ano passado. Teve um aumento um pouquinho para abril, mas você teve um resultado inferior nos 3 primeiros meses do ano. Deixa eu pegar o acumulado do ano. Vou pegar o acumulado do ano. Então, tem um formato de escada, porque ele vai acumulando ao longo do tempo. Então, a gente teve um acumulado ano que tem essa quantidade para abril, isso aqui é um indicador de volume, por isso que está em quilo. E essa quantidade para maio. Deixa eu fazer a variação percentual, ano a ano. Então, em abril, no primeiro quadrimestre de 2022, o que a gente exportou entre janeiro e abril, a quantidade, o volume exportado foi 18%, 18,5% inferior ao que foi exportado no primeiro quadrimestre de 2021. Ou seja, a gente está vendendo menos automóveis para a Argentina. Então, o Brasil ele teve um aumento de volume de exportações, mas esse aumento de volume de exportações representou um aumento menor de 18,5% em relação ao que a gente vendia para a Argentina. A Argentina, um tradicional parceiro comercial do Brasil em automóveis. Vamos ver para a Chile agora. Para a Chile, esse dado aqui já dá uma dica do que aconteceu. Teve um aumento muito interessante para a Chile. Então, eu vou acumular o dado, tem um formato de escada, eu vou comparar em relação ao ano anterior. Então, por exemplo, para o Chile, a gente exportou no primeiro quadrimestre quase 80% a mais do que a gente exportou no primeiro quadrimestre de 2022. Então, como eu falei, exportações para outros países da América Latina aumentaram em volume, exceto para o nosso tradicional parceiro comercial, que é a Argentina.
Então, uma nova realidade aí aparentemente está surgindo para a exportação de veículos brasileira, com uma participação menor da Argentina devido a uma dificuldade econômica muito forte que eles estão vivendo aí, com uma inflação bastante alta, com uma renda comprometida. Então, essa que é a minha análise. Bom, deixa eu voltar aqui. Ok. Bom, então acho que a gente está no limite, então já chegamos nas 4 horas. Eu gostaria de agradecer a todos pela audiência, desejar um bom fim de tarde, e eu passo agora a palavra para a Vanessa. Vanessa, com você. Obrigado. Obrigada, Adriano. Quero agradecer a todos pela presença. Acompanhem-nos nas nossas redes sociais, né? Nós produzimos aí relatórios, a equipe da EMES tem uma equipe de pesquisa, então, que produz relatórios setoriais de EMES Insights. A equipe da Seik Data também tem, né, um time aí expert nas pesquisas, então a gente está sempre produzindo relatórios, insights, e nós divulgamos, como eu falei no início, nós divulgamos parte desse conteúdo, às vezes integralmente, em todas as nossas redes sociais, então fiquem ligados. Para quem quiser uma demo, né, tanto ou da EMES ou da Seik, vocês podem ir, Adriano, você pode ir até o último slide, exatamente é só escanear esse QR Code, e aí vocês vão cair na página da demo dos nossos produtos. Bom, foi um prazer, até a próxima, muito obrigada, Adriano, e até a próxima. Obrigado, até mais.